Já tá tudo ligado, então já podemos começar. Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. E cara, e hoje, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês, porque nós chegamos aos 20 inscritos. Chegamos e passamos, cara. É muito legal, realmente muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. É muito legal ver esse canal crescer, como eu já disse antes. Ah, mas enfim, né? Bora começar o assunto do vídeo. Porque hoje eu trouxe pra vocês um deck de Bloom Lord, mano. E por que eu trouxe esse deck? Cara, enquanto eu tava pesquisando algumas coisas pra trazer aqui, eu achei esse cara aqui. E eu gostei muito de como funciona a engine desse deck. Porque ela ativa os efeitos suspendendo os nossos Digimons. E isso eu achei muito interessante, porque eu já trouxe um deck aqui, que foi o do Vidramon. E ele é um deck que ativa efeitos quando a gente dessuspende os nossos Digimons. Esse aqui é totalmente o contrário. A gente vai fazer várias coisas suspendendo os Digimons. E apesar de isso parecer uma coisa meio ruim no início, eu garanto que quando a gente for fazendo as coisas darem certo, quando tudo pegar o seu ritmo, você vai ver que suspender os seus Digimons te dá uma vantagem absurda nesse deck. Esse deck também, ele gosta de, a gente precisa ter em mente que esse deck tem que ter um volume bem grande em campo para que os efeitos sejam bem aplicados. E por isso essa decklist aqui tá tá bem voltada a colocar bastante bicho no campo para que a gente chegue aos nossos Digimons grandes e os efeitos deles sejam ativados de forma perfeita. Dito isso, bora começar a explicar essa decklist. Vamos começar falando sobre os nossos Digiovos. Nós temos 4 Cocomons da X4. O Cocomon, ele tem só um efeito de herança, que é padrão da maioria dos ovos. Então, o efeito de herança do Pokémon é que diz que no nosso turno, uma vez por turno, quando um efeito suspende um dos nossos Digimons, compramos uma carta. Ótimo, comprar carta sempre é bom, e esse efeito ativa fazendo o que esse deck faz de melhor, que é suspender nossos Digimons, então é um ótimo efeito. Então, saindo dos ovos, nós temos 4, né? Saindo deles, nós vamos começar a falar sobre nossos Digimons de nível 3. Começamos com começamos com dois Palmomons. O Palmon tem um efeito que funciona todos os turnos. O efeito dele diz o seguinte, que ambos os jogadores não podem jogar Digimons por efeitos. Ou seja, a gente não pode ativar efeitos de outros Digimons, ou de outras Tamers, ou de outras Options para colocar algum Digimon no campo. Esse bicho proíbe isso. Isso vale para você e para o seu oponente. Passando aqui, nós temos 4 Palmons da BT10. O Palmon tem o efeito de um play que diz que eu posso revelar 4 cartas do topo do meu deck e adicionar uma carta com Vegetation em suas características. Se você não lembra, característica é aqui onde ficam as características do seu Digimon. Enfim, continuando. E além disso, eu posso colocar também uma carta que tenha Fairy em suas características na minha mão. E depois eu embaralho o resto e ponho no fundo do deck. Uma carta muito boa, é um buscador, aumentando essa consistência, porque ele pode achar até 2 cartas pra gente, isso é ótimo. E é isso, cara. Saindo dele, nós temos 4 Palmons da BT1. O Palmon da BT1 também tem o efeito de on play, onde eu posso revelar 3 cartas do topo do meu deck e adicionar um Digimon de nível 4 à minha mão. Muito bom, ele vai adiantar as nossas Digievoluções. É um ótimo Digimon também para conseguir consistência. E saindo dele, nós temos 4 Lalamons da BT13. O Lalamon da BT13 já tem ambos os efeitos de herança e dele mesmo. E o primeiro eu vou falar sobre o efeito dele. Ele tem o efeito On Play, onde eu posso revelar 3 cartas do topo do meu deck e adicionar um Digimon com Vegetation, Plant ou Fairy entre elas na minha mão. Muito bom também. Vocês já devem ter percebido aqui que todos os nossos Digimon de nível 3, exceto o Pokemon, buscam cartas. Não buscam não, eles encontram cartas pra gente. Isso é muito bom para a consistência do deck. Ele também tem uma continuação desse efeito, onde eu posso adicionar uma Yoshino Fujieda para minha mão se eu achar ela nesses 3. Mas isso nunca vai acontecer porque não usamos essa Tamer nesse deck. Então a gente só vai ficar com o primeiro efeito. E o efeito de herança dele diz que no nosso turno, uma vez por turno, quando esse Digimon iria digievoluir, e eu tiver um Tamer verde em campo, eu reduzo o custo dessa digievolução em 1. Cara, isso é muito legal, porque como eu já disse, esse deck quer colocar volume no campo,
Então, qualquer tipo de economia de energia e de memória que tiver aqui é muito boa. Saindo dos nossos Digimon de nível 3, vamos começar a falar sobre nossos Digimon de nível 4. Começando com 4 Sunflowmon da BT10. O Sunflowmon, ele tem um efeito que, quando digivolve, eu posso suspender um dos meus Digimons verdes e se eu fizer isso, posso jogar uma carta de Digimon com Vegetation ou Fairy em suas características com 3000 de DP ou menos da minha mão, sem pagar o custo de memória. É uma carta muito boa. Além dela suspender um Digimon seu, que é uma coisa ótima nesse deck, ele ainda vai colocar um de graça no campo. Simplesmente perfeito. É um efeito bem funcional, simples. E, além disso, ele tem o seu efeito de herança, que diz que uma vez por turno, durante seu turno, quando o efeito suspender um dos seus Digimons, compramos uma carta. Simples, básico, comprar carta sempre é bom, não precisa desenvolver muito sobre isso. E saindo dele, nós temos mais Sunflowmon, só que dessa vez é da BT13. E nesse caso, o Sunflowmon da BT13, nós temos duas cópias. O Sunflowmon da BT13 tem um efeito principal que diz que se suspendermos esse Digimon e fizermos uma Digievolução para um Digimon que tenha Fairy em sua característica, podemos reduzir o custo de evolução desse Digimon em 2. É muito legal. Ele vai economizar umas memórias pra gente, é algo que a gente busca nesse deck. E além disso, ele também suspende os nossos Digimons. Sempre é bom lembrar disso. E ele também tem um efeito de herança, que diz que no nosso turno, uma vez por turno, quando esse Digimon iria digievoluir e eu tiver um Tamer verde em campo, eu posso reduzir o custo de evolução em 1. Ou seja, ele inteiro é uma economia de memória. Muito bom também, cara. Ele tem o mesmo efeito do Lalamon, o mesmo efeito de herança no caso do Lalamon. Então, se você tiver um Lalamon e um Sunflowmon dando o efeito de herança, a sua próxima de evolução vai ter o curto de memória reduzido em 2. Cara, isso é muito, muito legal. Enfim, passando no nosso Sunflowmon, vamos falar sobre o Togemon. Nós temos 4 Togemon da BT14. O Togemon, ele tem um efeito que no nosso turno, uma vez por turno, quando nós jogaríamos um Tamer verde da nossa mão, podemos suspender um de nossos Digimons verdes e reduzir o curto de memória em 3. Ou seja, a gente vai jogar um Tamer economizando 3 de memória. Os nossos Tamers aqui, vou mostrar rapidão. Essa Mimi Toshikawa aqui, ela tem 3 de memória. Então, se eu jogar ela com ativando o efeito do Togemon, cara, ela vai entrar de graça no campo. Isso é muito, muito bom. A gente sempre vai querer ter ele na hora que a gente for jogar os nossos Tamers. E esse é o fim do nosso Digimon de nível 4. Ah não, calma, calma, tem o efeito de herança dele. O efeito de herança do Togemon diz que, uma vez por turno durante nosso turno, quando esse Digimon iria digievoluir e eu tiver um Tamer verde, a gente pode reduzir esse curso de evolução em 1. Saindo do nível 4, vamos falar sobre o nível 5. Agora, sobre o nível 5, nós temos 4 Ajartamon da BT10. O Ajartamon tem um efeito principal e uma vez por turno que diz que, suspendendo um dos nossos Digimons verdes, eu posso jogar um Digimon que tenha Vegetation ou Fairy em suas características com 3000 de DP ou menos da minha mão sem pagar o custo de memória. E além disso, nós temos o efeito de herança, que diz que uma vez por turno, durante o nosso turno, quando o efeito suspender um Digimon, ganhamos uma memória. Muito bom, ganhar memória sempre é ótimo, a gente nunca dispensa isso. E saindo dele, nós temos Blossomon. O Blossomon, só temos uma cópia dele, porque a gente só pode ter uma. No caso, esse Blossomon da BT3, só podemos ter uma cópia dele. E ele tem o efeito de Disruption. Disruption é uma palavra-chave e ela significa que quando um dos meus Digimons forem digievoluir para essa carta, eu posso suspender um Digimon meu para reduzir o custo de memória de evolução, dependendo do número que vai estar junto com o Disruption. Por exemplo, o Blossomon, ele tem um Disruption -3. Ou seja, quando eu digievoluir um Digimon para o Blossomon, eu posso suspender outro e o Disruptor vai ativar e vai diminuir 3 no curto de memória.
para o Digievoluir. E como vocês podem ver, o Blossomon ele tem custo de memória de evolução de 3. Então ele praticamente entra de graça apenas suspendendo os seus Digimons. Saindo dele, nós temos dois Sherrymon da BT10. Sherrymon também tem um efeito de Disruption. A diferença é que ele é um Disruption -2. Ou seja, quando eu fizer isso, eu vou jogar ele no campo, eu vou poder suspender um Digimon e ele vai entrar com custo de evolução reduzido em 2. Ou seja, ele vai entrar por 1 no campo. Muito bom. Além disso, ele tem outro efeito que, uma vez por turno, no turno do seu oponente, quando um Digimon do oponente atacar, eu posso redirecionar esse ataque para um dos meus Digimons suspendidos. É incrível, ele praticamente dá blocker para algum dos seus Digimons que está suspendido. Muito bom para defender algo que você quer deixar no campo, ou até mesmo proteger os seus pontos de segurança. E saindo dele, nós temos um grande Galemon da ST18. O grande Galemon, ele tem o efeito de on-play e de Wind Evolve, ou seja, qualquer um dos dois vai ativar esse efeito. O efeito dele é o seguinte, eu posso suspender um Digimon. Pode ser tanto meu quanto do meu oponente. Ele tem mais efeitos além disso, mas esses efeitos aqui não vão poder ser ativados, porque nós não temos os Digimons que eles pedem, que no caso é que tem a Bird ou Ave em suas características. Como não temos isso nesse deck, não precisamos entender essa parte aqui. O importante é que quando ele entra em jogo ou quando ele Digivolve, ele suspende um Digimon. Muito bom. Esse é o fim dos nossos Digimon de nível 5. Ah não, calma. Calma, tem vez de herança, calma aí. A vez de herança dele diz que, no seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon ataca um Digimon do seu oponente, você pode dessuspender esse Digimon. Muito legal. Desuspender é sempre um efeito bom, porque aí você vai poder atacar de novo. E é isso, esses são os nossos Digimon de nível 5. Partindo agora para os de nível 6. Começando com o poderosíssimo Hydramon da X3. Temos duas cópias dele e ele tem os seguintes efeitos. Antes de Evolve, você pode suspender um Digimon. Muito bom. Isso vale para você e para o seu oponente. Ah, e uma coisa. Lembra quando eu disse que a gente quer muito volume no nosso campo? Esse cara aqui é um dos motivos para isso. Vocês vão entender quando eu ler. Agora, tirando isso, todos os turnos. Uma vez por turno, quando o Digimon do seu oponente se suspender, para cada outro Digimon suspendido com Vegetation, Plant ou Fairy em suas características em jogo, você ganha um de memória. Cara, você entendeu que quanto mais Digimons a gente tiver no campo suspendido, mais memória a gente vai ganhar quando o nosso oponente suspender um Digimon dele? E além disso, ele tem um efeito que, no fim do nosso turno, uma vez por turno, se tivermos dois ou mais Digimon suspendidos com Vegetation, Plant ou Fairy em suas características, podemos retornar um Digimon do oponente suspendido para o fundo do baralho dele. Cara, é muito forte também. A gente simplesmente tira um Digimon no campo, não tem limitação nenhuma. A gente pega e põe no fundo do deck, ou seja, aquele cara nunca mais vai ver aquele Digimon de novo. O Hydramon é um ótimo Digimon, a gente sempre vai querer jogar ele quando possível. E além dele, a gente também vai querer jogar o nosso Bloom Lordmon, que é que é o outro boss desse deck. Ele e o Hydramon são os dois bosses desse deck. Temos 4 Bloom Lordmon da BT10 e ele tem os seguintes efeitos. Quando Digivolve, você pode suspender um dos seus Digimons. É o primeiro efeito dele, um efeito bem básico, ótimo. E depois nós ganhamos um de memória para cada Digimon suspendido com Vegetation ou Fairy em suas características que temos em jogo. É muito bom também, ele vai entupir a gente de memória de novo se a gente jogar certo. E como eu disse, como eu tô falando toda hora, a gente quer ter muito volume no nosso campo. Porque quanto mais coisa suspendida a gente tiver no nosso campo, mais os nossos efeitos vão ser ativados. Principalmente o do Hydramon e do Blossom do Bloom Lordmon. E além disso, ele tem mais efeito que diz que se você ganhar 2 ou mais de memória por causa desse efeito, desuspenda esse Digimon. E ele ganha Piercing até o fim desse turno. Muito legal também. Ou seja, você pode entrar, você pode suspender o próprio Blow Lordmon
para que ele dê energia para você. Aí, se você ganhar 2 de energia fazendo esse efeito, 2 ou mais, você pode desuspender novamente o Bloom Lordmon para que você não perca o ataque dele. Muito legal. E ainda ganha Piercing, ou seja, você pode bater num Digimon do seu oponente e ainda assim atacar a segurança dele. Bem legal. E ele tem o último efeito dele, que durante o nosso turno, para cada 2 Digimon suspendidos que tivermos, esse Digimon ganha 2000 de DP e ganha Secret Attack mais um. Cara, isso aqui é muito, muito forte de verdade. Porque quando ele ataca, ele vai se suspender. E isso é contado. Então, se você tiver se você tiver 2 Digimon suspendidos, ele vai ganhar Secret de ataque mais um. Se você tiver 3 Digimon suspendidos, ele ainda vai estar com Secret de ataque mais um. Só que quando ele for atacar, ele vai se suspender. Aí você vai ter 4 Digimon suspendidos no campo. E isso vai ativar o efeito dele e você vai ganhar um Secret de ataque mais 2, junto com mais 2000 de DP. Cara, esse bicho aqui é muito, muito bruto, muito forte. É um Digimon que eu achei incrível. Ele com o Hydramon fazem um estrago gigantesco com o oponente. E, cara, se tudo der certo na sua gameplay, você vai parar aqui. Você vai parar com um Hydramon e um Blue Lordmon no seu campo. O Medieval Galantimon da X8, temos 2 cópias deles aqui. Ele diz que, quando esse card seria jogado, podemos suspender 2 Digimons e reduzir o custo de jogo dele em 4. É legal, ele pode entrar suspendendo 2 Digimons. Geralmente você não vai querer fazer isso porque o custo ainda fica alto, mas mesmo assim é bom lembrar que ele pode fazer isso. Ele tem Alliance e Vortex. Alliance significa que quando esse Digimon ataca, eu posso suspender um dos meus outros Digimons e ele vai ganhar um Secret de ataque mais um. Bem legal, bem legal. E ele tem Vortex também. Vortex significa o seguinte, que no fim do nosso turno, esse Digimon pode atacar um Digimon do oponente. Agora nós temos o efeito de Wendigivolve, que diz que você pode suspender um Digimon. Legal, vale para você e para o seu oponente. E depois ele diz que você pode deletar um Digimon do seu oponente com 8000 de TP ou menos. Mas também ele diz que para cada outros Digimon suspendidos, podemos adicionar 3000 de DP para esse limite de deletar. Ou seja, se tiver um Digimon suspendido no campo, esse limite de DP deixa de ser 8000 e vai para 9, 10, 11000. E ele tem o efeito de todos os turnos. De todos os turnos, uma vez por turno, quando um Digimon é jogado, você pode ativar o efeito de Wind Revolve dessa carta. Nós temos o nível 7, que é o Quartzamon da BT12. O Quartzamon da BT12 é simplesmente insano. Ele diz que Wind Revolve suspenda todos os Digimons exceto esse. E suspenda todos os Tamers seu e do seu oponente. Depois, para cada 2 Digimons ou Tamers suspendidos, ganhe um de memória. Cara, é incrível. Ele entra, ele suspende todo mundo menos ele, e para cada 2 cartas suspendidas no campo, você ganha um de memória. É muito legal, um Digimon incrível. Ele tá aqui justamente para isso, para ser o nosso último recurso, a gente não vai querer jogar ele toda vez. Enfim, ele tem o efeito em todos os turnos que diz que, além desse Digimon, todos os Digimons em Tamers não podem se dessuspender. É, forte, tá simplesmente forte, ele deixa todo mundo deitado para sempre. E ele também tem o efeito de When Attacking. Diz que eu posso suspender um dos Digimons ou Tamers do meu oponente e depois eu posso descartar uma carta da segurança do meu oponente para cada 5 Digimons ou Tamers suspendidos. Cara, esse bicho aqui é um Coringa. Você vai querer jogar ele no final do jogo, caso você esteja em mais lençóis. Ou quando você tiver com muito Digimon no campo e o seu oponente também tiver com muito Digimon no campo, é a hora perfeita para jogar esse bicho aqui. Ele é para finalizar jogo. Você não vai jogar ele no meio, você não vai jogar ele no começo. Agora que acabamos sobre os nossos Digimons, vamos falar sobre os Tamers. Começando pela Mimi Tashikawa, da BT1. Temos 2 cópias dela e ela tem o seguinte efeito. No começo do seu turno, se você tiver 2 ou menos de memória, passe sua memória para 3. Efeito básico da maioria dos Tamers.
E ela tem um efeito principal, que diz que se você tiver um Digimon de nível 5, um Digimon verde de nível 5 ou maior em jogo, você pode suspender esse timer e colocar um ovo na sua zona de ovos, caso ela esteja vazia. E caso tenha um Digimon lá, você pode colocar esse Digimon para sua área de batalha. Muito bom, ela adianta seu Digimon ou adianta um Digiovo para sua área. E ela tem o efeito de segurança que diz que quando ela acerta na segurança, eu posso jogar essa carta sem gastar o custo de memória dela. E temos outra Mimi Tashikawa, só que dessa vez da BT14. Temos 4 copies delas e o efeito é o seguinte. On play, revele as 3 cartas do topo do seu deck e adicione um Digimon com Vegetation, Plant ou Fairy entre elas para sua mão. Ela também tem outro efeito que, no nosso turno, quando um efeito suspender um Digimon, a gente pode suspender esse timer e ganhar um de memória. E tem efeito de segurança, que também é uma coisa que, se ela for atingida na segurança, podemos jogar ela sem pagar o custo de jogo. E agora, saindo dos timers, vamos para as options. Nós temos duas Green Memory Bursts da P38. Ela tem o efeito principal que diz que eu posso revelar 4 cartas do topo do meu deck e adicionar um Digimon verde e, entre elas para minha mão. Depois de ativar esse efeito, a gente vai poder colocar essa option na nossa arena de batalha, como se ela fosse um timer, porque ela tem outro efeito que o efeito principal dela é ter delay. E o que é delay? Delay significa que é um efeito que ele vai ficar parado, em que eu vou poder ativar a qualquer turno, e quando eu ativar esse efeito, esse meu Digimon, essa minha carta que tem delay, ela vai ser deletada. E quando isso acontecer, eu vou ativar esse efeito de delay. Nesse caso da Green Memory Burst, o efeito de delay dela é ganhar 2 de memória. Então ela vai ficar no nosso campo até a hora que a gente achar bom para ativar esse efeito. A gente vai ativar, essa carta vai para o descarte e a gente vai ganhar 2 de memória. Esse é o delay. Tem o efeito de segurança que diz que eu posso colocar essa carta na, no campo de batalha. Muito bom, muito bom. E para finalizar, nós temos Hidden Potential Discovered. Temos uma cópia dele, porque só pode ter uma cópia dele. Ele é da BT3 e ele tem o seguinte efeito principal: que na próxima vez que um dos seus Digimons verdes digievoluírem nesse turno, você pode suspender um dos seus Digimons para reduzir o custo de memória, o custo de digievolução em 5. Cara, absurdo. Isso aqui faz com que muito Digimon seu entre de graça no campo, faz com que o Hydramon entre de graça e faz com que o Bloom Lordmon entre de graça também. E ela tem efeito de segurança que permite com que eu coloque essa carta na minha mão. Cara, essa foi a explicação do deck. Ele foi um pouco difícil de explicar porque tem muita, muita coisa nele. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo. E agora bora pra uma partida, né? Pra ver como é que ele funciona de fato. Achamos uma partida aqui, então bora ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. A gente vai jogar primeiro e. Essa não tá boa. Não, tá ótima, tá ótima. Bora manter ela. Tá ok. A gente vai começar. Que é bom de começar jogando nosso Palmon em campo. Vou botar um de jogo. Oh, jogo. Bora. Bora jogar o Palmon. A gente vai desevoluir esse aqui. Vamos jogar o nosso Palmon. A gente vai ver. É uma pena, eu queria essa mina Tactical aqui. Vai pegar esse Palmon. Não vai pegar o Togemon, né? A gente tá com menos nível 4 na mão. Vai pegar ele. Ah, é verdade, a gente vai pegar um Fade também, né? Que já tem um Bloom Lord mão no campo. Na mão, no caso. A gente vai pro fundo do baralho. Bora ver o que o nosso oponente vai fazer agora, né? Isso aqui é a parte ruim. Será que é Adventure que ele tá jogando? Não. Flame Mon. Faço ideia que deck é esse. A gente vai jogar junto. A gente vai aprender junto aqui, porque. É engraçado, né? Que passou um tempo e os Digimon ficaram
mais parecido com humanos. Se bem que eles sempre. A maioria sempre teve característica humana, né? Ó, legal, a gente comprou uma Mimetachical aqui. A gente vai poder jogar ela de graça, graças ao efeito do Togemon. Então bora primeiro fazer a Digievolução. Entra Togemon. E agora a gente vai jogar nossa Tachikawa. Mas a gente vai ativar o efeito do Togemon. A gente vai suspender um dos nossos Digimons, que pode ser. Acho que vai ser esse aqui, porque o Pokémon é mais importante pro seu nível 4. Ela entra, vai ativar o efeito dela play. A gente vai revelar. Ó, tá vendo? Suspendeu um. Que ativou o efeito de herança do nosso ovo. E agora ela vai olhar três cartas do topo do deck e a gente vai adicionar uma mão. Bora colocar o Arjatamon, talvez? Porque já tem o Arjatamon. Bora colocar o Sunflowmon. E o resto vai pro fundo do deck. Infelizmente, acho que a gente perdeu essa Potential, essa Hidden Potential aqui, porque ela vai pro fundo do deck. Uma pena, mas é a vida, né? Agora, não sei se eu coloco mais um Digimon no campo, ou se eu já preparo uma Digievolução aqui. Vou escolher o Digimon verde. É, eu poderia colocar mais um aqui, tá? É isso que eu vou fazer. Vou tentar Digievoluir aqui. Ativar o efeito de Digivolve. Gerando o Togemon. Beleza, Togemon virado. A gente pode colocar. Deixa eu colocar quem? O Palmon pra gente buscar mais cartas. É, não é o Palmon. A gente coloca o Palmon em campo. Bora ver. A gente vai ganhar um de memória por causa do efeito da Unicatikawa, que diz que quando o efeito suspendido de Digimon a gente vai ganhar um de memória. Ou seja, o turno ainda é nosso. A gente ganha de memória, o turno volta pra gente. E a gente pode olhar o topo do nosso deck. Vamos colocar o Sherrymon por causa do Disruption dele. A gente vai poder pegar outro Lordmon também, porque ele tem fada nas características, né? O resto vai pro deck e ok. O que mais a gente joga aqui, cara? O que esse mano faz aqui? Suspensão de animal pra colocar. Ah, essa aqui não ativa quando Digivolve, então não adianta fazer isso agora. Acho que. Bora colocar o nosso Sherrymon, né? Que a gente vai ganhar um blocker praticamente, ele vai entrar bem baratinho por um de energia, de memória, né? Hum, bora colocar em cima de qualquer um deles aqui. A gente vai ativar o Disruption 2, suspendendo o nosso Palmon. Ele entra, a gente passa com um de energia pro nosso oponente. Tá indo tudo bem, a gente tá conseguindo colocar um bom. Tá conseguindo aumentar o volume de carta no campo. O Sherrymon aqui vai ajudar a gente caso ele queira bater na nossa segurança. E bora lá, cara. Vai ver o que o nosso oponente vai fazer agora. Eu só espero que minha internet não caia, velho. Tá, não sei o que ele fez, também eu não quero saber. Você vai só acompanhar aqui, tá? Foi mal, cara. Eu acho que eu vou começar a estudar alguns decks aqui pra eu pelo menos ter uma noção. Os mais populares. Aí eu vou poder, ao menos, narrar de forma competente. Que aqui a gente só tá vendo o que o nosso cliente tá fazendo, né? Ele tá usando efeito? Ou ele só tá pensando? Só tá pensando. É bom de pensar também, né? Agora ele tinha um efeito. Hum, Cara, no próximo turno acho que a gente já vai colocar o Bloom Lordmon em campo, viu? Ele vai entrar grandão. Ele vai atacar o nosso. Ah, tirou nossas cartas, beleza. Vai ver o que a gente vai fazer. Eu queria ter o Hydramon aqui, tá, cara? O Hydramon aqui daria pra gente fazer uma coisa bem legal. Infelizmente eu não entendi o que ele fez, porque como eu disse, eu não tô. E desistiu. Cara, uma pena porque a gente ia fazer muita coisa maneira